Fala galera, nós estamos nessa série de entrevistas que a gente fala de retomada, projeto, emprego. Falamos como o Brasil pode sair da situação que está atualmente na sua economia, que já não vinha muito bem, e com a pandemia tudo acabou piorando de vez, então a gente tem que buscar caminhos para melhorar, para gerar emprego, para gerar renda, que as pessoas estão empobrecendo, né, durante todo esse processo. E eu tenho a honra de estar aqui com o meu amigo, professor da FGV, economista Nelson Marconi, que inclusive foi o coordenador de programa de governo do Ciro Gomes lá em 2018. Professor, seja bem-vindo. E de cara eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: o que é preciso para nós retomarmos a nossa economia? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde, Fernando. Boa tarde aí para todo mundo que vai nos assistir, ou está nos assistindo, logicamente. Essa pergunta é muito importante, esse tema que nós vamos estudar, que nós vamos discutir aqui, é fundamental. E assim, para dizer rapidamente não, mas a primeira resposta imediata que eu dou para você sobre isso é o seguinte: a gente precisa recuperar, para a economia sair da crise, nós vamos precisar recuperar o investimento público, Não tem certo? outro caminho. Não, hoje não tem outro caminho, Estado né? mínimo, o Banco Não, Itaú, bancar tudo. que Não tem, não isso, vai não existe. acontecer. Não, olha só, né? Primeiro, com a crise que a gente está, a magnitude dela, as pessoas perdendo emprego, você vê hoje a notícia que saiu, quantos empregos formais foram perdidos, né, desde o início da pandemia, mais de 1 milhão. Eu estou fazendo um estudo sobre também os dados da PNAD, que também pega o mercado informal, mostra uma redução dos rendimentos das pessoas muito grande depois da pandemia, muita gente afastada ainda, quer dizer, então você tem um mercado de trabalho muito desaquecido, muita gente desempregada ou diminuindo sua renda, né? Com isso as empresas também não têm receita, vão mandar mais pessoas embora, infelizmente, né? A própria previsão do governo é que o desemprego ainda vai aumentar, porque vai aquele programa que eles têm que eles implementaram de complementar o salário das pessoas, tem de, acho que, acabar em agosto, né? Então, quer dizer, a situação vai piorar. A pandemia está num platô altíssimo, né? Quer dizer, e agora voltou a crescer de novo, parece um pouco, em função dos efeitos já dessa reabertura precoce toda que a gente teve. Então, nós vamos continuar numa situação ruim. Quem é do setor privado que, nesse cenário, vai investir, né? É muito difícil você ter alguém que vai tomar essa decisão. Teria que ser um desbravador, um herói, alguma coisa assim, né? Então, a gente vai continuar numa situação muito ruim, a depender a retomada do setor privado, mesmo que a pandemia comece a melhorar. Mesmo com a vacina, Comece... ainda vai ficar um tempo ainda as coisas estagnadas. Sai a vacina amanhã. O pessoal ainda vai esperar para ver o que vai acontecer. Não, é lógico, né? Primeiro que a vacina não sai amanhã, né? Tá certo? Ela vai demorar 1 ano para sair. Até lá, muitas empresas já quebraram, tá certo? Muita coisa já fechou. Ninguém vai esperar 1 ano um negócio sem movimento, manter aberto com prejuízo até a vacina sair. Então, o problema é que você já vai destruir antes da vacina sair boa parte uma parcela razoável dos negócios, né? Tanto na indústria, no comércio, como nos serviços. Então, supondo que venha a vacina, até ela se mostrar razoável, as pessoas começarem a perder o medo, né? Começarem a consumir de novo, mas até aí elas não vão ter renda. Então, aí você não vai conseguir sair muito fácil dessa situação, porque, por um lado, não vai ter empresa contratando as pessoas. Mas, de outro lado, as pessoas não têm renda para consumir, para estimular as empresas a contratarem. Então, a gente vai ficar numa situação muito ruim. Quando você chega num quadro desse, a única saída que você tem para conseguir melhorar é realmente o governo injetando recursos na economia. E aí significa que ele teria, né, que aumentar o investimento público, conseguir, com isso, né, contratar mais serviços do setor privado, e contratando mais serviços do setor privado, ele estimula também o emprego, de novo a demanda no setor privado, a economia começa a se recuperar, mas esse empuxo, né, esse estímulo inicial tem que vir do setor público, não vai vir do setor privado. Isso já é naturalmente, e sem esse cenário já era algo natural, quando a gente pega a história
do desenvolvimento do mundo, nós vemos o Estado como um verdadeiro indutor da economia, com planejamento, com estímulos, né? Aquela narrativa de que o problema da pobreza dos países é o Estado, que malvadão, que é só deixar a iniciativa privada resolver, não é assim que funciona, né? A gente tem que ter a parceria do Estado, né, com a iniciativa privada. E com essa situação da pandemia, então, aliás, os seus colegas economistas liberais que defendem a história do Estado mínimo, todos eles estão tendo que rever os seus conceitos, né, professor? Você que defende essa questão de desenvolvimento deve estar achando até muito engraçado como estão tendo que guardar suas opiniões dentro da sacola deles. Eles estão vamos dizer, sem argumento, né? Eles estão tentando dar uma volta tal para justificar por que agora o Estado precisa participar mais, vai precisar de investimento público e tudo mais. Mas não se engane, tá certo? Passada a crise, eles vão defender de novo um ajuste fiscal rigoroso das contas públicas. E aí eles vão falar, olha, né, não vai ter dinheiro para investir, então, na verdade, o importante é as reformas. Assim que passar a pandemia, o discurso das reformas como a salvação da pátria vai voltar, né? E se essa estratégia que o governo adotar, se for essa estratégia que o governo adotar, vai dar errado de novo, certo? E aí o argumento vai ser o seguinte, vamos até guardar isso para ver se daqui a alguns meses não vai ser esse. Olha, eu sei que o governo precisa fazer investimento, mas o problema é que ele não tem recursos. Ele só vai ter recursos para fazer investimento depois das reformas. Então, as reformas são fundamentais para recuperar o investimento público, certo? Veja bem, não vai cortar esse meu trecho ninguém que está ouvindo isso, certo? Eu estou dizendo que esse é o argumento deles, não o meu, certo? Mas vai vir esse discurso, com certeza. Tá? Errado, de novo, vai ser de novo o diagnóstico errado. Não, mas esse discurso eles fazem porque muita gente ouve e acredita. O governo do Estado não tem dinheiro para fazer esse investimento para reativar a economia? Então, ele nesse momento, vamos dizer, o Estado, primeira coisa, o Estado ele é diferente, né, das famílias. É sempre bom a gente ressaltar esse ponto, né, porque as pessoas sempre escutam na televisão falar, o governo é que nem uma família, ele só pode gastar o que ele arrecada, tal, tudo mais, né? O Estado é diferente, porque o Estado, ainda que ele não possa ter uma dívida pública excessivamente alta, como outros economistas também acham, né, mas digamos, ditos progressistas, acham que não tem problema de limite de endividamento do Estado? Tem. Mas o limite dele é muito maior do que o de uma família, porque ele pode emitir moeda, ele pode emitir títulos, ele pode fazer uma série de coisas, certo? Você vê que os países mais desenvolvidos, por exemplo, a União Europeia está discutindo agora um fundo de 1,5 trilhão de euros para recuperar a economia. Da onde vai vir? É do setor público, lógico. Né? Da onde viria o dinheiro do nosso caso? Numa situação dessa, a gente tem que usar a mesma estratégia que a Inglaterra usou, os Estados Unidos usou e que a zona do euro está querendo usar agora, que é emitir moeda. Quem pode emitir moeda é o governo, certo? Mas ele não pode. Mas isso não é esquisito, o governo emitir moeda? Nós estamos numa crise absurda. É um momento excepcional. Momento excepcional, não é um momento comum, é algo diferente. Exato. Você está num momento excepcional e você precisa ter uma estratégia diferente num momento como esse excepcional. Né? Então você poderia fazer isso agora e não teria nenhum impacto sobre a inflação, porque nós estamos, na verdade, numa crise muito grande. O que provoca a inflação é crescimento de demanda, tal. Quando a demanda está muito estimulada, a moeda ajuda, né? Mas não é ela que agora, numa situação dessa, vai pressionar a inflação, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma ilusão, né? E o que nós estamos falando aqui são medidas que estão sendo discutidas em todas as partes do mundo. Nos países desenvolvidos, o que mais se fala é nesses pacotes, né, para fazer esses investimentos. Ninguém está inventando nada aqui, inventando doideira, não. É o que estão fazendo lá fora e que o Brasil, se não adotar isso e restringir o seu investimento, a tendência é piorar. A tendência é irmos a ladeira abaixo, não vai gerar emprego, não vai dar crédito. Então, como é que vai surgir empresas? Como é que vai gerar emprego para as pessoas? Não vai acontecer. Exatamente, você tem toda a razão. Nós não estamos inventando uma coisa, uma jabuticaba, como costuma dizer, brasileira. Na verdade, a jabuticaba agora é agir ao contrário, né? O Brasil está agindo ao contrário de todos os outros países. Os países estão expandindo o gasto público, estão fortemente tentando
fazer o Estado recuperar a economia, e nós estamos ainda discutindo, não pode, não dá, tá certo? Quer dizer, nós estamos sendo a jabuticaba ao contrário dessa vez. A jabuticaba muito mais rigorosa do que os outros países. A gente seguiu o exemplo dos outros países, a gente está vendo o que eles estão desenhando e como é que eles estão atuando para salvar suas economias. O senhor acha que é prematuro esse rompimento, essa não extensão do auxílio emergencial que o governo Bolsonaro trabalhou? Ele nunca quis dar esse auxílio emergencial, né? Depois falou de dar R$ 200, aí o Congresso se mexeu, falaram em 500, aí o governo Bolsonaro foi lá e botou R$ 600 para ter a paternidade do auxílio emergencial, mas agora trabalhou de novo e impediu a renovação, a prorrogação desse auxílio emergencial. O senhor acha prematuro o fim do auxílio emergencial na situação que estamos? Eu acho prematuro, quer dizer, o governo ele ganhou muito politicamente com essa decisão, que não foi dele, né? Foi do Congresso, mas eles estão faturando fortemente com isso. Mas de toda forma, ainda bem que tem o auxílio, porque você está conseguindo garantir que várias pessoas consigam manter uma certa renda, né? Ainda que menor, mas é um pequeno auxílio. Então, se o governo cortar esse auxílio, e a gente sabe que, como nós estamos falando até agora, o mercado de trabalho não vai se recuperar muito rápido, o que vai acontecer? As pessoas vão perder, né, renda, vai diminuir a capacidade delas de consumo, vai diminuir a recuperação e, para elas, também elas vão perder muito em termos de possibilidade de compra de produtos básicos, de alimentos. Então, você vai ter uma piora da situação da população, tá certo? O governo já percebeu, esse governo ele percebeu que politicamente isso dá muito certo. Não é que é do interesse deles assim ajudar a população porque eles têm uma visão progressista, não é isso. Mas eles perceberam que politicamente isso tem um retorno elevado, né? Então não é à toa que eles estão tentando de alguma forma criar um mecanismo para depois do auxílio emergencial, ter o chamado programa que eles estão chamando aí de Renda Brasil tal. Que é o Bolsa Né? Família, que eles estão botando outro nome em cima para dizer que é deles. Exatamente, que é o Bolsa Família, que eles estão dizendo com outro nome para dizer que é deles. Mas é uma coisa que, na verdade, é antiga, que eles muitas vezes combateram, porque disseram que esse tipo de programa estimula, né, na cabeça deles, o que é uma mentira, obviamente, de que estimula as pessoas a não trabalharem, né? Tá certo? Chamam as pessoas de vagabundos, tal, porque ficam só vivendo em torno de programa assistencialista, e agora eles estão querendo fazer o contrário, certo? É óbvio que se eles fizerem isso, vai ser bom para a população. O problema é que eles estão querendo se apropriar de uma coisa que não é deles, porque já existe, primeiro, e segundo, a ideia não foi deles, eles existiram muito. E agora eles estão querendo se apropriar, certo? Mas eles vão precisar fazer alguma coisa, porque do contrário, eles vão perder um apoio político muito forte, certo? E as pessoas vão, a condição de vida tomara que eles façam, porque a condição de vida das pessoas vai piorar muito. O que a gente tem que fazer é mostrar que, na verdade, essa não é uma decisão deles, né? Mas é uma decisão que veio de outras parcelas da sociedade, do Congresso e tudo mais. Aí vai piorar porque nós já estávamos num processo de desindustrialização, desemprego alto, e agora o que mantinha o Brasil era a venda das commodities, né? Mas imagino que com essa pandemia o próprio mercado internacional desaqueceu. Então é menos compra, é menos dinheiro entrando no Brasil. A própria questão do turismo, quem do mundo vai vir fazer turismo no Brasil, sendo que o Brasil é um dos países que pior combateu a pandemia. Então, se você está na Europa, você vai ficar com medo de vir no Brasil, com certeza. E cidades turísticas como Rio de Janeiro, São Paulo, que tem o turismo de negócio, vão sofrer muito. Então, o que a gente está colocando aqui é que vai se aprofundar essa crise e percebemos, professor, que o governo não fez as medidas corretas para atenuar o problema que está vindo. Na minha opinião, está tendo uma tempestade perfeita surgindo ali na frente. Agora, o que eles não podem é querer botar a culpa na pandemia dessa tempestade. Na verdade, temos a culpa de um combate ineficiente a essa crise econômica, como, por exemplo, a falta de um auxílio mais robusto e forte a micro e pequenas empresas. Que o senhor sabe melhor do que eu que boa parte da cadeia produtiva no Brasil é composto pelo micro
e pequeno empresário. Sim, exato. O governo, ele geriu muito mal essa questão da pandemia. Primeiro, ele continua, de certa forma, durante muito tempo ele continuou negando, né, que seria um problema, certo? Admite hoje muito mal isso, né, e quer arrumar soluções que não são reais, né, como essa questão da hidroxicloroquina, tal, que o presidente fica insistindo. Enfim, e no momento que a gente precisava ter feito uma medida mais incisiva, digamos, de controle, né, do isolamento, que foi como os outros países fizeram, né, chamados lockdowns, tal, a gente não fez, né? Agora é muito difícil fazer isso, porque as pessoas já estão há 120 dias ou mais em quarentena, certo? Então, assim, não tem como depois de 120 dias de quarentena virar e falar agora nós vamos fazer o lockdown. Ninguém aguenta mais, certo? Ninguém não vai ter credibilidade isso, né? E as pessoas estão voltando para a rua, né? Devagar estão voltando, tal, tudo mais. O que vai acontecer é que, dependendo de como as pessoas atuarem, já está piorando, aliás, né? De novo, a pandemia, as pessoas vão se retrair novamente, a gente vai continuar num platô alto de transmissão, né? Mas a gente não vai conseguir tomar nenhuma medida forte, tá certo? De restrição maior. Então, infelizmente, nós vamos continuar um bom tempo nesse platô alto. É uma coisa que hoje eu já vi falando, hoje na imprensa, o governo já está começando a admitir essa ideia do platô alto, o que é uma desgraça para nós, mas é consequência desse péssima gestão do problema, né? Não é à toa que o presidente está sendo, vamos dizer, está sendo encaminhado um processo contra ele lá no Tribunal de Haia por ser o responsável por essa vamos dizer, um dos responsáveis por essa quantidade de mortes que teve no Brasil pela falta de gestão na pandemia, pela responsabilidade no processo e tudo mais. Bom, mas enfim, isso é do ponto de vista da saúde. Do ponto de vista econômico, lógico que não vai recuperar, primeiro, por causa disso que a gente falou, segundo, por causa da questão do emprego, e terceiro, porque as empresas, né, precisam ter uma ajuda muito maior nesse período, né? As grandes, as pequenas e as micro também. As micro e as pequenas sofrem muito mais, porque a capacidade delas de segurar o negócio aberto numa situação dessa é muito menor. Então, elas precisam mais ainda de recursos, né, por parte do setor público para poder financiar a sua folha de pagamento, para poder tentar abrir, ou para tentar, se não abrir, manter, de certa forma, os seus compromissos. Quer dizer, eles precisam de capital de giro ali, né, financiar o que o capital de giro normalmente delas vem das vendas, não está vindo, para elas continuarem financiando pagando seus compromissos. Se não tivesse esses recursos, elas vão realmente, como já está acontecendo, fechar as portas. Né? Isso serve para as grandes, mas serve principalmente para as pequenas e para as micro, que têm menos capacidade de financiamento. O que o governo fez? O governo fez, né, ele liberou uma quantidade grande de recursos via diminuição dos empréstimos compulsórios dos bancos, né? Quer dizer, colocou praticamente 1 trilhão, né, como diz o Ciro, de tapioca, né, nos bancos, mas esse dinheiro não saiu do banco para as empresas. Por quê? Porque o banco privado ele só vai emprestar dinheiro se tiver o risco pequeno de calote, de inadimplência. Né? Quer dizer, que tem a segurança que as empresas vão pagar. Ora, se as empresas estão numa situação dessa, o risco delas quebrarem e não conseguir pagar é maior. Então o banco não empresta nada, o banco privado. Quem é que tinha que emprestar nessa situação? Era o banco público. Né? Então o governo, na verdade, pôs dinheiro no caixa dos bancos para nada, o dinheiro não saiu dali. Certo? Não foi para as empresas. Então é um erro grosseiro, que qualquer economista, tá certo, sabe isso, desde que você não seja um maluco fanático dizendo que o Estado não serve para nada. Né? Aí, nesse caso, logicamente, não é um caso de teoria econômica, mas é um caso de fanatismo, tá certo? Por uma determinada teoria que você diz, não, só funciona dessa forma. Coloca dinheiro no banco privado, não acontece nada, e assim vai continuar, tá certo? Se o governo fizer um programa social desse tipo, como nós estamos falando, quer dizer, usar o Bolsa Família, né, como ele está falando para outra coisa, com outro nome, vai contrariar tudo que ele disse até agora.
Vai ser bom para a população, é óbvio, tá certo, né? Claro. Mas a gente tem que lembrar que vai ser o contrário de tudo que ele está pregando, né? Vai ser impressionante, né? Quer dizer, é o contrário da ideia do Estado mínimo, tal, tudo mais. Né? Mas aí, professor, Estado mínimo para quem, né? Porque saiu um dado falando que os super ricos brasileiros, bilionários, ficaram 34 bilhões mais ricos. Enquanto o pobre tá ficando mais pobre, a classe média empobrecendo, no meio da pandemia, os super ricos brasileiros ficaram 34 bilhões de reais mais ricos. Reais ou dólares, desculpa, às vezes eu me confundo. Mas Mas, 34 bi mais rico, como isso acontece? E agora eles estão falando, o senhor falou que estão com a história que vão dizer que a reforma resolve tudo, já estão falando de reforma tributária, que a gente defende uma reforma tributária, mas essa reforma que eles estão defendendo não é muito uma reforma, não, né, professor? pois é, essa reforma que eles estão defendendo, eles estão primeiro dizendo que vão fatiar a reforma, né? Então mandaram um pedacinho muito pequeno para o Congresso, dizendo que vão unificar 2 tributos e vão aumentar a tributação sobre serviços, alguns setores. E aí Né? bate no colo de novo da classe média e do mais pobre. Aumento de E, imposto para a classe média e mais pobre. exato, exato. Porque em nenhum momento eles estão falando de tributar quem eles deveriam tributar, que seria a renda dos mais ricos, né? Que, como você falou, eles aumentaram muito o rendimento deles agora durante a pandemia, o que é uma coisa absurda, todo mundo perdendo, se retraindo, eles aumentando a renda deles, né? Eles vão, eles têm isenção hoje sobre boa parte da renda deles, sobre os dividendos que eles recebem, né, das empresas que eles têm participação, e isso o governo não está dizendo em hipótese nenhuma que ele vai mexer, tá certo? Na verdade, essa proposta de reforma tributária que está sendo feita agora na verdade, é uma jogada política, né? O governo sabe que precisa de alguma forma financiar esse déficit crescente dele e está propondo um aumento, né, que politicamente é muito difícil agora, sobre serviços, comércio, tal, que numa situação de crise agora ninguém vai aceitar. Então, como ninguém vai aceitar essa proposta, o governo vai chegar e falar: então vamos fazer uma solução mais fácil, que a gente precisa aumentar a receita rápida. Vamos colocar a CPMF na mesa. E é isso, no fundo, que eles querem tentar aprovar. Voltar com A a CPMF. CPMF. Voltar com a CPMF. A estratégia deles é essa, claramente. E se voltar a CPMF, aí realmente pega todo mundo de novo, é um imposto ruim, não vai ser só para os mais ricos, tal, tudo mais. Né? Qualquer uma dessas soluções que eles estão propondo nem passa pela cabeça deles, apesar de eles falarem tal, mas nem passa pela cabeça deles que eles estão pensando em tributar os mais ricos, que é o que deveria acontecer. Aliás, eles falaram de diminuir os tributos sobre os bancos, não foi isso? Deu uma repercussão tão ruim que eu acho que até já desistiram da ideia. Exato, porque se você elimina o PIS/COFINS, né, e junta no outro imposto, o imposto que os bancos pagam é justamente o PIS/COFINS. Então você está colocando um outro imposto com uma alíquota única para todo mundo, que é menor do que essa que o PIS/COFINS tem hoje para os bancos. Então seria reduzir a tributação sobre os bancos, que é quem mais ganha nesse país, né? Tá certo? Continuam Nunca tiveram ganhando. prejuízo. E toda essa crise, os bancos não tiveram prejuízo. Impressionante. O SUS não tem prejuízo. Impressionante. Sim, não diminuíram os juros, tá certo? Quer dizer, continuam aplicando em títulos públicos, eles não emprestam para o público. Tem uma forma cativa deles, né, conseguirem dinheiro, que junto ao governo, enfim, né? Não é fácil, não. Eles continuam ganhando dinheiro, eles têm várias saídas, possibilidades para ganhar dinheiro na crise. Você vê que há anos que nós estamos em crise, agora é pior, logicamente, e os bancos apresentando lucros altos todo ano, e todos os setores indo para o buraco, os trabalhadores indo para o buraco. Alguma coisa está muito errada, né? Muita coisa errada aqui no Brasil, infelizmente. Agora o que o professor está apontando é que não existe uma saída simples para essa crise, envolve investimento público, envolve oferta de crédito para as empresas se recuperarem, e aí tem questões mais estruturais, como educação, questão de você falar de obras públicas, para realmente fazer a economia girar, e a gente percebe que o governo não tá tomando nenhuma medida nesse sentido. É só aquelas medidas que nós já conhecemos e que vem há anos castigando o povo brasileiro, que é um setor rentista
e bancário lucrando bilhões, nenhum incentivo à indústria, a classe média e mais pobres totalmente penalizados com tributos, e um paraíso rentista para os super ricos e milionários. Então eles só vão aprofundar o que já existe. Não estão trazendo mudança nenhuma. E como o senhor falou, só um fanático para defender um caminho desse. E aí eu pergunto, o Guedes é um desses fanáticos? Ele é um desses fanáticos, com certeza, né? Ele tem essa na cabeça dele. Primeiro, muitas pessoas falam que ele é uma pessoa que escuta pouco. Eu não conheço ele pessoalmente, mas quem conhece diz que ele escuta muito pouco. Então ele encasqueta com as ideias dele e vai em frente. E ele foi formado numa tradição que é essa tradição, digamos, da teoria econômica baseada no Estado mínimo, que o Estado só atrapalha, que na verdade o Estado só existe para as pessoas se apoderarem de alguma vantagem dele, né, que o Estado realmente deve ser o mínimo possível, porque o resto todo o setor privado pode fazer. E ele continua até hoje com essa lógica, né? Além dele ser, logicamente, uma pessoa que é egressa, né? Quer dizer, que veio do mercado financeiro, né? Então, o interesse dele é, é esse, ele vai sempre defender o interesse do mercado. Né? Você vê que é a primeira vez que no Ministério da Economia só tem gente do mercado financeiro, tá certo? Não tem ninguém do setor produtivo. Você conversa com as pessoas do setor produtivo, vou conversar com quem no Ministério da Economia? Eles não entendem nada de Pô, como mas eles funciona o setor ajudaram a produtivo e eleger indústria. o bolsonarismo. Eles ajudaram a eleger. Nós tínhamos um projeto voltado para as indústrias do setor produtivo e ninguém nos escutou. Preferiu eleger esse cara aí com a promessa de redução de direito trabalhista, que ia resolver tudo, ia tudo ficar bem. Exato. Eles têm justamente, então, uma boa parcela do empresariado, eles não conseguem, eles entendem que reduzindo custos trabalhistas, tal, etc., essa é a solução deles, tá certo? Que o Estado, eles também acreditam que o Estado vai prejudicá-los. Né? Então não são todos, é uma parcela que eu estou falando, né? E essa parcela continua apoiando essa política econômica sem perceber que eles estão dando um tiro no pé, porque eles vão continuar perdendo e quem vai ganhar vai ser só o sistema financeiro, certo? Então uma parcela deles já se financiarizou também, como é que a gente diz, né? Tá certo? Já pegou os seus rendimentos e tal, ganhando muito mais na esfera financeira do que na produtiva. Então tem uma mescla aí de produção com ganhos financeiros para uma parte do empresariado. Né? Mas eles estão absolutamente equivocados. Eles entendem que essa redução de custos e de impostos é que vai gerar mais emprego. É lógico que se você diminuir a tributação sobre a produção, isso vai ser bom, desde que você aumente sobre os mais ricos. Claro. Tá? Tá certo? Mas não é isso. O Estado precisa fazer uma série de políticas para recuperar o país, inclusive para ajudar o setor produtivo, é óbvio. E é uma parcela do empresariado só que percebe isso. Então tem uma compreensão errada do processo por parte deles, né? Que a gente tem muito trabalho em tentar desfazer, mudar, não é tranquilo, mas aos poucos a gente conversando com eles, tal, vai conseguindo mais adeptos, mostrar que o caminho não pode tirar o Estado, digamos, desse caminho, porque ele vai ajudar muito nesse processo de Estamos recuperação. sim, estamos chegando aqui ao final da entrevista, o professor tem diversas outras entrevistas para dar, agenda apertada, a gente vai desde lá já agradecer a presença do professor Marconi, mas o que acho que o resumo de tudo que nós falamos é que a retomada passa por um projeto de país que aposte no brasileiro, nas empresas e indústrias brasileiras, dando condições para que elas cresçam, numa parceria junto ao Estado, fazendo investimentos públicos, fazendo as compras governamentais voltadas para produtores aqui do nosso país. Acho que esse é o caminho e com auxílio e ajuda aos mais pobres, que agora vão passar um período muito difícil, que já tínhamos uma grande base da população desempregada ou com emprego informal, sem direitos trabalhistas. Então, vai precisar muito do auxílio do governo. Então, é esse conjunto que pode, né, caracterizar uma possibilidade de retomada do Brasil. Claro que com todos os cuidados, né, esperando a vacina para poder justamente passar essa pandemia. Professor, uma palavra final para quem está nos escutando. Dá para ter esperança no Brasil de uma retomada? Não sei se com esse governo aí, com o Bolsonaro, mas existe uma Essa alternativa?
Lógico, existe uma alternativa que é o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, né, onde a gente prioriza a criação de empregos, a associação de quem produz e quem trabalha, isso é fundamental, a gente sempre lembrar disso, né? E eu queria dizer para os mais jovens, principalmente, né, que estão olhando para essa situação toda, né, não percam a esperança no Brasil, obviamente, né? Porque a gente tem muitas soluções. Né? A gente discutiu algumas aqui que são possíveis. Eu acho muito difícil que esse governo consiga, mas um governo melhor, né? Preferencialmente um governo que seja liderado por Ciro Gomes, né? Que ele é a pessoa mais capacitada para assumir o país hoje, né? Um governo que tem essas características vai com certeza conseguir tirar o país do buraco, porque o país já foi para a lama, digamos, várias vezes, e a gente já saiu várias vezes, né? Então a gente tem uma quantidade de riquezas, tem uma quantidade de as pessoas, tá certo? A população, a nossa cultura, a diversidade de culturas, de conhecimento, tudo isso é muito importante, e a gente tem que aproveitar isso para nós. Só que a gente tem que usar isso pensando nos nossos interesses. Esse que é o negócio. A gente deixar predominar os interesses dos outros países, a gente não vai conseguir se É desenvolver. verdade. Então, uma outra coisa muito importante é nós temos que nos desenvolver olhando para os nossos interesses. Mas podem ficar tranquilos, porque o Brasil tem jeito. E a gente conta com vocês para nos ajudar nesse Perfeito. processo. Professor Nelson Marconi, muito obrigado, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E sempre está aqui trazendo pessoas para estar debatendo o Brasil e saídas para a crise que nós estamos. Então, esteja acompanhando aqui nas redes sociais, Fernando Mendonça, Rede Ciro, Cirão Carioca, sempre trazendo um papo para o Brasil. E até a próxima.